conseguimos conquistar a confiança com argumentos e carisma. Depois de vitoriosos, ainda tivemos que derrubar algumas barreiras para chegar ao lugar que nos pertencia. Além da concorrência, tínhamos que enfrentar nossos próprios medos. Mas me disseram uma vez, a vitória é para quem acredita nela. E nós acreditávamos. E foi com união, força e determinação que superamos tudo e todos e chegamos aqui. Mas ninguém caminha sozinho e temos muito que agradecer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Chamação, uma família que eu tive a honra de pertencer e aprendi bastante sobre trabalho em equipe, responsabilidade, sobre como lidar com as pessoas. Uma família que sempre trouxe uma palavra de apoio e incentivo. A equipe de coordenadores e funcionários, a Delgado que nos orienta, a Maricete, que sempre vem lembrar nossas obrigações e puxar nossas orelhas, a Patrícia Luiza, coordenadora do apoio, pela sua paciência e disponibilidade em ajudar, a Edevan, que sempre fez uma forcinha para quebrar nossos galhos, e a todos que compõem a Constituição e os quais trabalharemos juntos pelos alunos. Agradecer aos nossos familiares que nos apoiaram nessa jornada. A Iron, que sempre teve uma palavra de força e uma estratégia para o sucesso. Mas eu realmente quero que agradecer aos componentes da geração, com os quais passei horas difíceis, muitos momentos de estresse e desesperança. Mas a união faz a força. E com essa força superamos. Com toda certeza, só nós sabemos o que passamos e o que representa estar aqui agora. Isso faz os laços se fixarem cada vez mais, todos têm papel fundamental. Agradecer a Deus, por nos permitir estar aqui. E, finalmente, agradecer aos alunos, por seu voto de confiança que realmente fez a diferença. E para o ano 2008, vocês podem ter uma certeza. Ótimos frutos serão gerados. A nossa. Ele tá filmando. Convidamos a Educação Patrícia Luiz para